Hello, hello! Bora começar mais uma semana com o Deu Match, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje eu vou receber um convidado que é referência no mundo da moda. Bom, ele chegou aqui, ele falou que eu sou muito bonita, ele já viu Gisele Bündchen, Xuxa, e ele é o fundador da agência Way Model e gerencia a carreira das maiores celebridades do Brasil. Seja muito bem-vindo, Anderson Baumgarten. Olha, tudo bom, Dando, Manu? muito conhecido como Dando. É isso, e tu né? é muito bonita mesmo. Eu não falo isso da boca pra fora, não, tá? Olha, eu quis falar isso na apresentação, porque eu nem sei se eu tava me sentindo bem, mas agora eu tô me sentindo ótima. Que bom, porque eu tô falando de coração mesmo. É muito bonita, gente. Com certeza não sou só eu que acho. Sem Photoshop, esse é o melhor. Não, com certeza não sou só eu que acho. Tu deve ouvir isso muito. Ó, a gente tem muitas histórias pela frente, mas antes da gente começar, não esqueça de nos seguir no Instagram, Deumatch, @deumatch.podcast e também aqui no YouTube pra você não perder nada. Então é um prazerzão ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. A gente já marcou vários cafés que não deram certo. Que nunca deram certo. Mas a entrevista deu. A gente não se conhecia pessoalmente, né? Foi hoje só, Só né? no digital. Só no digital. E deu certo. Deu super certo, eu tô muito feliz. Antes da gente começar, eu gosto sempre de um bate-pronto, que aí eu começo entendendo quem é a pessoa que está aqui ao meu lado. Vamos lá, te respondo tudo que tu quiser. Seu signo. Câncer. Você é, então, coração. Intenso, 100% coração. canceriano. Mentira, eu sou câncer, ascendente escorpião e lua em leão. Então eu tenho um pouquinho do escorpião. FBI. E herdei nada do leão, que é o que eu mais gostaria. Que é autoestima, autoconfiança. Então, mas eu sou 99% canceriano. O seu lugar favorito no mundo, Dando? Minha casa. Onde você almoça todos os dias? Onde eu almoço todos os dias. Quem te inspira? Muita gente me inspira. Assim, eu acho que quem me inspira, um nome pra te falar, é muito difícil falar um nome. Eu posso falar alguém que faz algo? Acho que essas pessoas que se dedicam a cuidar de uma ONG ou uma instituição gratuitamente. Tá lá como voluntário, sem ganhar nada em troca, só por estar lá. Essas pessoas me inspiram muito. Uma frase que reflete sua vida. Pode ser clichê? É bem clichê, tá? Amamos. E eu trouxe essa frase desde o começo da minha vida até hoje. Que é, mais vale a vergonha de uma derrota do que mais vale o sabor de uma derrota do que a vergonha de não ter tentado. Total. Então eu prefiro tentar, mesmo que eu não consiga, do que não tentar lá na frente pensar. E se eu tivesse tentado, pelo menos? Com certeza. Agora, minha parte favorita. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Eu tô envelhecendo. Você vê isso? Juro. Não, tem um lado bom também, né? Que eu vejo, um cara... Tem um livro, né? Que fala sobre, assim, é um cara que... mas assim, ultimamente, Manu, eu tenho... É legal, porque essa frase fala muito sobre todo mundo, né? E assim, quando eu me olho no espelho... Claro, né? Essa coisa de estar envelhecendo é uma brincadeira, mas é verdade, estou envelhecendo. Sim. 46 anos, fazer 47 mês que vem. Mas eu escrevi um livro, né? Que eu lancei ano passado. E no livro eu resgatei muitas memórias que estavam guardadas numa caixinha completamente blindada. Então eu reencontrei a minha criança, nessa caixinha. Uau! Lá de trás. Então, depois do livro, do processo do livro, quando eu me olho no espelho eu penso, tá tudo bem, pra criança. É louco, né? Mas eu consigo me conectar com ela. Aonde sua criança queria que você tivesse chegado. E quase falar pra ela, vai ficar tudo bem. Que legal. Seu maior sonho que aconteceu? Que já aconteceu? Ou que vai acontecer que você gostaria? Eu acho que é fazer o que eu faço. Que lindo. É um sonho desde os 15 anos que eu realizo. Eu falo que aos 46 anos, aos 15 eu quis fazer o que eu faço. Cuidar de carreira de modelo, celebridade e tudo mais. E aos 46 eu vivo do meu sonho. Então acho que esse é um privilégio. Como você gostaria de ser lembrado no futuro? Um cara que mudou e ajudou muitas pessoas a realizar sonhos também. Assim como eu realizei o meu, eu quero que algumas pessoas no futuro pensem, poxa, aquele cara me ajudou a realizar o sonho que eu tinha quando eu era adolescente, ou quando eu era adulto, enfim.
Dando, você é uma referência no mundo da moda. Obrigado, Tava me contando, Manu, que trabalha com esse meio há 27 anos. 27 anos vai fazer agora. Como é que você começou? Como é que foi esse start de você falar, tá bom, vou gerenciar a carreira de modelo, vou abrir a Way? Como é que Eu vou te contar o ponto que foi, que é muito inusitado, assim. Eu venho de Itajaí, uma cidade lá em Santa Catarina, pequenininha. Sou de uma família, né? Uma família que não tinha condições, enfim, quanto mais naquela época. E a nossa diversão era a televisão, né? Até hoje, eu sou uma pessoa que ama televisão. Mas eu ficava muito tempo na TV. E um dia, na sala de casa, passou um videoclipe de uma música chamada Freedom, do George Michael. Não sei se tu conhece. Sim. Esse videoclipe eram supermodelos da época. Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell. Dos anos 90. Dos anos 90. Sim. Stella Turner. Então, eu acho que tinha essas mulheres. E eu vi aquele videoclipe e eu fiquei hipnotizado. Não é mentira. Tanto é que me trouxe até aqui. Se eu estou sentado contigo aqui hoje, é por causa desse videoclipe. Eu tive um start naquele momento que eu queria saber quem eram aquelas mulheres, o que elas faziam, quem cuidava delas. Tanto que a partir desse momento eu ia para uma banca de revista que tinha no centro de Itajaí e fiz amizade com o atendente da banca e eu ficava a tarde inteira folheando Vogues do mundo inteiro, revistas de todos os lugares para ver essas mulheres. Porque eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar com elas. E de lá eu comecei a me envolver com tudo que era de moda no estado de Santa Catarina. Passava como imprensa. Enganava que eu tinha uma revista, não tinha. Não faço isso em casa. E eu comecei a ir em todos os eventos, os desfiles e concursos de modelos que tinham na época. Em Balneário Camboriú, eu ia lá e ajudava a organizar fila. Eu e meu irmão, que eu carregava meu irmão comigo, né? Que hoje é um fotógrafo chamado Fábio Bartelt. E ele ia comigo em tudo. E ali a gente começou e eu nunca mais parei. Quando que foi o momento e quem que foi o momento que você assinou seu primeiro contrato, assim, de peso que você falou, uau, tô chegando lá? Eu acho que o primeiro impacto que eu tive, Sim. depois de eu trabalhar com isso, foi quando nós assinamos um contrato para Naomi Campbell, que era a mesma que estava no videoclipe Freedom, que eu assisti na minha infância lá em Itajaí. Que foi o que te incentivou a trabalhar. Exato. Anos depois, eu estava trabalhando numa agência francesa aqui, chamada Marilyn. A Naomi fazia parte do casting da Marilyn. E a gente fechou uma campanha grande para ela. E a Naomi veio para o Brasil. Eu fui ajudar a cuidar dela, acompanhar o trabalho, assinar o contrato. Então, ali que eu falei, meu Deus, o meu sonho está assim, concretizado na minha frente. Hoje eu trabalho com o que eu amo e essa mulher representa o que lá atrás me deu esse start. Acho que foi esse momento. Dando, assim, você conhece muita gente. Sim. E acho que, assim, muita gente me pergunta, nossa, mano, como é conhecer muita gente? Mas aí eu vou jogar essa pergunta pra você, porque você conhece muito mais gente do que eu conheço. Como é que é pra você conhecer tanta gente admirável, com tantas histórias? E quem dessas pessoas, assim, que você admirava antes, que você conheceu e se tornou amigo, que foi... Sim. Acho que você pode contar da Xuxa também. Também, eu conheço muita gente. Eu acho assim, eu sou a pessoa que acredita que tu não faz nada sozinho. Total. Em nada, assim, eu pelo menos, né? Pode ser que muitos não concordarão. Mas foram pessoas que me trouxeram até aqui, foram contatos que me trouxeram até aqui, foram pessoas que me olharam e viram potencial em mim, acreditaram em mim. Então, pessoas é algo que eu me conecto todos os dias. E todos os dias eu conheço alguém novo, porque todos os dias vai ter uma procura, uma demanda, ou eu vou atrás disso, ou a pessoa vai vir até mim. Então, eu tenho uma lista de pessoas que eu conheço enorme, né? Principalmente depois, a Way Model existe há 17 anos e a Way Star existe há 7. Então, a Way Star me abriu um outro leque de um outro lugar com outro tipo de pessoa. Que é muito louco isso, né? Porque eu estava acostumado só na moda. Moda e modelo, né? Moda e modelo, né? Que é tanto no Brasil como Nova York, Paris, Milão, Londres. Então, tu
tinha sempre aquelas mesmas pessoas ali, Sim. do mesmo business, da mesma indústria, que é uma indústria, querendo ou não, pequena. Sim. Pra gente, né? E depois que, graças ao Paulo Gustavo, meu eterno amigo, irmão, que eu abri o Waystar para cuidar dele e da Mônica Martelli, eu tive um outro conhecimento, assim, eu abri um leque de pessoas da TV, pessoas celebridades que eu jamais imaginaria trabalhar como eu trabalho hoje. A Tata Werneck é uma delas, que é uma gênia, né? E, respondendo a tua pergunta sobre uma pessoa que eu posso citar, Xuxa. Que é o ícone brasileiro, Que né? é o ícone brasileiro e foi meu ícone muito na minha infância inteira. O meu livro tá para contar que, né, eu perdi meus pais biológicos com 10, 11 anos de idade, fui adotado aos 12 pela minha família de hoje. A Xuxa, ela fez parte da minha infância, sei lá, dos 7 aos 13. E eu fui uma criança muito louca pela Xuxa. Nossa, eu imagino como deve ter sido para você ter conhecido e trabalhado. Eu vou te contar uma história rápida que ela foi fazer. Não precisa ser rápida. Eu era muito fã dela. Eu tinha 4.500 fotos da Xuxa, que eu colecionava. Todo mundo da cidade de Itajaí me trazia fotos dela. Todo mundo. Recortava da revista e trazia. Então eu tinha uma coleção. E uma vez ela foi fazer um show em Florianópolis. Eu tinha 13 anos. E aí eu fui até Florianópolis como? Liguei para a assessoria antes da organização do evento. Falei que eu tinha uma revista, um jornal, quer dizer, que eu ia divulgar o show. Olha como eu era uma criança arteira. Pra frente, não, e pra frente. Do business já, né? Aí eu falei que eu tinha um jornal, que ia ajudar a divulgar. Ali eu fiz uma amizade com um cara, do organizador. Depois disso, eu perguntei se ia ter uma coletiva de imprensa. Não ia ter. Ele falou, eu vou ver com a produção dela se a gente consegue fazer uma coletiva. Depois ele me ligou dando a resposta que sim. Fui até Florianópolis para participar dessa coletiva. Com 13 anos, todo mundo adulto. E eu lá. Cheguei perto dela e falei, não sou imprensa, falei que eu sou teu fã, tô aqui. E foi incrível, ela foi uma fofa comigo. E depois você recontou essa história pra ela? Eu contei porque eu botei no livro, né? E quando você voltou a trabalhar com ela, você falou, Xuxa, com 13 anos... Eu comecei a trabalhar com a Sasha, né? Sim. Eu comecei a trabalhar com a Sasha uns 6 anos atrás. E através da Sasha, conheci a Xuxa. E um dia, né, eu sempre pensava, meu Deus, eu tenho que contar pra Xuxa. E é muito louco, porque assim, eu já conheci algumas dessas celebridades e você tem que chegar muito com dedos, né? Porque são pessoas que... é mais difícil o acesso, então você não pode chegar querendo chegar, porque é mais difícil, não é? Não, e também eu conheci ela já adulto, né? Exato. Já nesse business, né? O Paulo Gustavo nós éramos amigos em comum, a Xuxa era amiga do Paulo, então depois eu tava cuidando da filha dela. Sim. Né? Cuidando da carreira da filha dela. E faz toda a diferença por quem você é introduzido. Claro. Nesse meio, assim, faz toda a diferença. E ela é uma pessoa inacreditável, de humana, de humilde, eu fico chocado. Bom, quem viu o documentário dela sabe, né? Sim. Ela sabe o nome dos fãs, ela baixa o vidro pra falar com todos eles, ela pergunta como é que tá o avô de um que contou que tava doente, não sei o quê. Ela é uma loucura. E ela é essa pessoa. Então, um dia eu contei, porque o meu livro tava para sair, aí eu fui dormir na casa dela, porque a gente trabalhava no outro dia, ela e a Sasha. Aí eu tava dormindo na casa dela, 2 da manhã, a Xuxa mostrando uns álbuns de fotos, que a mãe dela fazia as roupas dos shows e tal. Aí eu falei, gente, eu vou ter que falar. Eu falei, Xuxa, sabia que eu já fui um fã bem louco por ti? Ela falou, jura? Eu falei, menina, invadi show, passei por imprensa, cheguei perto de ti. E para ela é uma coisa ela tá tão acostumada com isso. Eu acho que ela não tá acostumada com pessoas que chegam, que ela conhece, que de repente nem sabiam quem ela era. Isso não existe, é impossível. É impossível. É impossível. Então, tu chegar perto e falar, meu Deus, sou muito teu fã. Ela vai falar, obrigada. E não vai mudar nada. Sim. Então, assim, foi muito fácil. Então, a Xuxa, eu posso te falar que é essa pessoa que eu tanto admiro, e que depois eu fiquei muito próximo. E falando sobre o Paulo Gustavo, a Tata Werneck, são pessoas muito engraçadas, são celebridades. E
modelos, como é que foi para você esse diferente, né? Que são pessoas que têm uma personalidade muito forte e do outro lado você tinha um outro tipo de casting. Sim. Como foi trabalhar com esses dois tipos de... Manu, é completamente diferente. Total. Apesar que se encontram muitas vezes, né? O model com o star, o caminho, eles são completamente diferentes, mas o caminho se junta. Chega um momento que junta, que eu acho que é a moda, o glamour, o cuidado da imagem. Eu sou muito cuidadoso com imagem, então... por mais que seja uma atriz, uma apresentadora ou um ator, a gente sempre vai zelar muito pelas imagens daquela pessoa que a gente cuida. E é o mesmo que a gente faz com models, né? Eu não sabia cuidar de celebridade, ou eu achava que não sabia. Tá. Né? Porque eu trabalhei durante 20 anos só com modelos. E pra mim já era uma coisa muito normal. Tanto é que, assim, a Aline Moraes, por exemplo, era uma modelo que trabalhava comigo, chegou um momento, fez uma novela... Estourou. Eu falei, Aline, agora eu acho que tens que procurar um empresário no Rio de Janeiro. E as coisas aconteciam muito no Rio de Janeiro. Era uma coisa assim, moda São Paulo, celebridade Rio de Janeiro. Hoje tá tudo misturado, mas na época. Então eu aconselhei procurar um empresário no Rio de Janeiro. Rodrigo Hilbert, que era meu modelo, e depois foi pra TV. Foi o mesmo caminho. A Aline a gente voltou a trabalhar. Ela voltou para o Way agora, que tem o Way Star. Então ela falou, vou voltar para casa. E eu sou apaixonado por ela. Então, assim, já tinha essa era uma praxe, assim. Virou celebridade, não é mais agência de modelos. O Paulo Gustavo, ele entrou na minha vida bem antes, como meu amigo. E a gente ficou muito amigos. Eu conheci ele através do meu irmão, o Fábio Bartelt, que é fotógrafo. O Paulo queria muito fotografar com ele. Um dia mandou um áudio falando, Fábio Bartelt, Paulo Gustavo, queria muito trabalhar com você, que eu admiro o seu trabalho. E lá. E aí marcaram um jantar, fomos no jantar, eu fui junto. E eu e o Paulo, a gente foi assim, amor à primeira vista. Nesse jantar a gente se conectou de uma forma que a gente trocou o WhatsApp e nunca mais paramos de nos falar. Assim, amigos, irmãos, de se falar todos os dias. O Paulo era essa pessoa, né? O Paulo amava os amigos dele. E eu tive o privilégio de ser um deles, que ele amou, ele me amava. Eu sabia que ele me amava, assim como eu amava muito ele também e amo ele. Então, ali a gente começou uma relação de amizade muito grande, muito forte. E ele sempre amando moda. O Paulo Gustavo era um apaixonado pelo mundo fashion. Então, ele queria assistir desfile, ele queria estar na capa da revista. E eu sempre fazendo esse meio de campo e ele sempre falando, Dando, cuida de mim, deixa eu ir para o Way Models. Eu falava, Paulo, eu não sei cuidar de celebridade. E eu sempre zerei muito mais pela nossa relação de amigos do que qualquer outra coisa, né? Até porque eu não queria que nada atrapalhasse a nossa relação. Aí, um certo dia, a gente fez uma viagem para a Europa. Eu, o Urian, meu marido, o Paulo e o Thales. Marido dele. Marido do Paulo. E aí, nós fomos para a Europa, passar 15 dias, fugimos do carnaval daqui. E nessa viagem, a gente conversou muito e ele me convenceu a abrir a Way Star. Ele que deu o nome, ele que falou, pode chamar Way Star. Começa comigo e com a Mônica Martelli. Aí fizemos... E ele era também muito amigo da Mônica, né? Muito. Fizemos um FaceTime com a Mônica de lá e ele falando, Mônica, nós somos da Way Star agora. Nem falou nada, tipo, a Mônica tinha outro empresário. Então, ali que começou, deu start, assim, com ele. E eu aprendi muito com ele, Manu, porque ele era, assim, ele não era o que ele era à toa. Ninguém é grande à toa, tá? Isso é uma lição que eu tenho e que eu posso falar para todo mundo. Ninguém é grande no que faz à toa. A pessoa tem um dom, a pessoa tem uma dedicação ali, um profissionalismo diferenciado. Eu vou te falar, Dando, eu tenho muita sorte de estar sentada aqui com você, porque Imagina. Você tem tantas histórias tão legais. Ultimamente eu tenho tido muita sorte, porque só gente muito incrível tem sentado aqui comigo. Eu que estou honrado em estar aqui contigo. E falando sobre esse processo, né? Modelos antigamente não tinham voz. Sim. E aí você passou por um processo de artistas que têm voz. Uhum. E hoje em dia, as modelos, elas têm que ser influenciadoras. Sim. Então, elas passam a ter vozes. Como é que você vê hoje esse mundo de influenciadora / modelo e imagem? Eu queria que você contasse um pouco da sua visão. Quando eu comecei há 26 anos, 27 anos atrás,
Hoje eu vejo... Lembra que tinha um nome chamado modelo e manequim, né? Total. E eu nunca entendi quando eu comecei. Por que chama modelo e manequim? Mas enfim, isso lá atrás. Hoje eu vejo, eu posso te falar com muita precisão que elas eram manequins só. Porque vestia a roupa e acabou. Nós aconselhávamos uma modelo, uma menina ou um menino ir para um estúdio, para um set e só conversassem com eles. Entendi. Que eles fossem lá, fizessem o trabalho deles, entrassem, fotografassem, filmassem, o que fosse e tchau. Nós aconselhávamos, porque o próprio mercado exigia isso. O mercado falava, aquela modelo fala muito. Existia isso. E o mercado não queria alguém que falasse muito? Não queria, porque Entendi. ele queria discutir. O fotógrafo queria discutir com o diretor de arte, com o stylist, com o maquiador e com o cliente. Ponto. A modelo vai fazer o que eles combinarem ali e vai dar a imagem que eles precisam. Era assim que funcionava. De um tempo para cá, isso virou o oposto. Hoje a gente conversa com uma modelo que ela precisa ter uma voz. Tá. Por quê? Eu acho que as redes sociais trouxeram isso, né, Manu? Porque, por exemplo, eu tenho uma marca. Eu te contrato, tu é uma modelo da Way. Eu te contrato para fazer a minha campanha. De uma forma ou de outra, o meu consumidor, o meu cliente, ele vai chegar em ti. Sim. Se ele quiser. Ele tá lá na minha marca. Ele espera um lifestyle, né? E ele vê a Manu ali. Quem é essa modelo? Deixa eu ver. Ele vai chegar em ti. Então, tu tem que ter match com ele. Sim. Porque se tu for uma pessoa... Nós vendemos magia. A gente vende imagem. Sim. Se tu for uma pessoa que ele não se conecta, ou que tu não tem nada a ver, o teu lifestyle com a vida dele, ele não vai consumir aquele produto. Sim. Porque tu não tem nada a ver. Ele não vai conseguir separar a Manu pessoa física da Manu pessoa jurídica. Total. Então ele vai achar que a Manu, que está vendendo aquela roupa, aquele sapato, ou aquele perfume, seja o que for, não combina com ele. Então aquele produto ele não vai consumir. Tá bom. Então hoje a gente cuida também desse lado da modelo. Que é cuidar das redes dela, ela ter uma voz, botar os dons pra fora. Tem tanta gente com tanta coisa interessante pra contar. Eu tenho um modelo que cozinha, eu tenho um modelo que é triatleta, eu tenho um modelo que sabe cantar, outra que sabe tocar, outra que sabe dançar. É tanta... Eu falo, mostra esse conteúdo que tu tem, porque é muito interessante. Então eu acho que quando comecei pra hoje, de manequim elas passaram a ser modelos. Total. Que critérios vocês utilizam para identificar esse potencial, assim, de uma modelo se tornar uma supermodelo? Isso é uma pergunta muito polêmica para mim, porque as pessoas falam, o mercado mudou, né? Como eu falei agora. Muita coisa mudou. Antigamente, quando eu comecei, em 98, eu falo muito quando eu comecei, né? Mas é porque eu comparo lá e aqui, a diferença. Mas eu acho que é importante, e mudou muito, né? E nós tínhamos na Marilyn 2 modelos pretos, um menino e uma menina. E eu lembro que eu questionei, eu falei, mas por que tem só 2? Porque eles não trabalham tanto, né? O mercado não tem uma rotatividade de trabalho para eles. E hoje mudou isso. A gente vive num país com 57% de pessoas não brancas. Sim. Então não faz sentido uma agência de modelos, um desfile, uma campanha, não ter pelo menos... Até porque não tem identificação, né? Claro. Então, assim... Então, hoje nós temos muito mais pessoas pretas. Nós temos plus size, que antigamente não existia. Antigamente, uma menina com 95 de quadril, ela não trabalhava. Porque ela era considerada grande. Hoje, a gente tem curve, plus size, between, que a gente chama, né? Que é a menina que está entre magra e plus size. Então, com essa mudança toda do mercado... Hoje, as pessoas também confundem que todo mundo pode ser modelo. Mas então eu posso ser modelo também? Por que eu não fui aprovado na tua agência? Eu tenho 1,62 m e quero ser modelo. E a pessoa fala, por que eu não fui aprovado na sua agência? Não tem uma explicação lógica. Porque a gente trabalha com físico, com imagem. Então tu vai falar o quê? Porque o teu nariz não é assimétrico, ou o teu... Não tem explicação. É feeling, é tu sentir, tu ter uma bagagem de olhar para uma pessoa e saber que aquela pessoa pode dar uma imagem incrível de moda. E tem que dar imagem. Se a gente vende perfume sem sentir o cheiro, só com uma foto... Você deve receber muita gente, assim, falando, ai, Dando, Manu, o filho da minha amiga, o meu neto. Como é que é pra você isso? O tempo inteiro, mas tem uma coisa boa disso. Eu vou começar com a coisa boa. A coisa boa é que antigamente,
sempre tinha uma avó apresentando o neto, uma mãe apresentando o filho, alguém apresentando o sobrinho. E hoje, com essa mudança do mercado, eu tenho filhas apresentando a avó. Uau! Ou apresentando a mãe. Silver Age. Olha que legal, né? Porque eu tenho modelos na agência de mais de 60 anos. Sim. E antigamente não tinha. Então mudou e eu acho isso muito legal. Sim. Porque, né, a avó apresentava o neto, a mãe o filho. Nunca era o contrário. E hoje em dia é o contrário. Então, isso é muito legal. Mas eu tenho isso há 27 anos. Das pessoas me verem e acharem que tem alguém para me apresentar. Que eu acho super fofo, né? Assim, poxa, tem uma pessoa linda, meu vizinho é lindo, minha vizinha é bonita, a menina que estuda com a minha filha é linda, vou te mostrar ela. É que Mas tipo, faz sentido assim? Não. 99%? 99% não faz sentido, 1% faz. Um próprio modelo meu que eu posso te contar, Marlon Teixeira. Sabe quem é? Sim. É um supermodel. Acho que o Marlon é o maior modelo brasileiro dos últimos tempos. O Marlon, ele é de Itajaí, mesma cidade que eu. Eu era amigo das tias dele, da avó, do avô, eu conhecia todo mundo, desde a minha infância. Aliás, eles foram sempre muito legais comigo, família Peixoto, um beijo. E eu lembro do Marlon pequenininho, né? O filho do Delfinzinho. Então, passaram-se muitos anos em morar em São Paulo, comecei a trabalhar com modelos, perdi contato com eles. Não tinha redes sociais na época, ou acho que até tinha o Orkut, talvez. Aí um dia encontrei num restaurante a avó do Marlon, Dona Ilka, amada. Ela me ligou e falou, ela me encontrou e falou: Dando, tu precisa almoçar comigo amanhã. O meu neto tá a coisa mais linda do mundo, mas eu tô muito acostumado, né, ouvir. E sempre falando, normalmente, tá bom. E normalmente você vai ou não vai? Sempre. Sempre você vai Eu sempre vou ver, eu nunca vou Tá. deixar de ver. Eu nunca vou deixar de responder uma mensagem no WhatsApp, olhar um e-mail, eu sou essa pessoa. Sim, até porque o universo pode estar te trazendo uma oportunidade. Por educação também, né? Por uma série de coisas que eu tenho comigo, Sim, assim. total. E no outro dia fui eu e meu irmão, Fábio, almoçar com a Dona Ilka para conhecer o neto dela. Chegamos no restaurante e ela estava sentada numa mesa redonda, eu lembro, estava ela, mas umas pessoas, e ele sentado. Quando eu vi ele, eu levei um choque, porque ele era muito lindo. Eu lembro que a primeira coisa que veio na minha cabeça, quando eu cheguei perto dele, que ele se levantou para me cumprimentar, eu pensei, tomara que ele seja alto, tomara que ele seja alto, tomara que ele seja alto, e ele bateu aqui em mim. Eu falei, gente, aí eu sentei e falei, tá pronto para ir para São Paulo? Sem nem dar oi para ele. Foi a primeira coisa. Fiquei arrepiada. Foi a primeira coisa que eu falei para ele, tu tá pronto para ir para São Paulo? Ele falou, a hora que tu quiser. Porque ele estava ali, prestes a começar a trabalhar no caixa do McDonald's. Porque a mãe dele falou, vamos trabalhar, 16 Sim. anos, tá na hora de trabalhar no McDonald's da praia. E ele ia. Então, quando eu cheguei, que eu fiz essa proposta para ele, na hora ele falou, vambora. E aí ele veio para São Paulo, isso era meio do ano. Ele veio para São Paulo, devia ser agosto, setembro. Outubro ele mudou para cá. 1º de janeiro do ano seguinte, ele estava embarcando, dia 1º de janeiro mesmo, ele estava embarcando para Paris, exclusivo da Dior, campanha, desfile, tudo para Dior. Meses depois. E ele nunca mais parou. Uau. Então o Marlon foi esse que eu tenho um neto para te apresentar. E que deu super certo. E que agora está simplesmente no mundo inteiro. Que está no mundo inteiro. Mas a vida de modelo também, né, tem um lado B que não é tão fácil, que Claro. você Como todas, se né? doa bastante para o mundo, né? Manu, como todas, assim, as pessoas falam, mas a vida de modelo não é só sucesso. Claro que não. Nenhuma vida é só E sucesso. tem a entrevista que virou uma polêmica, falando aquela da Gisele, que colocaram um cacro de vidro no salto. Eu nunca soube disso. Existiu já coisas que você ficava sabendo das suas modelos, assim, umas coisas absurdas, Dando? Nunca. Eu te falo assim, olhando teu olho, nunca. Eu nunca vi e nunca ouvi nada parecido na minha vida. Não tô desmentindo essa história, tá? Sim, Até porque eu não tava lá, né? Sim, sim. Mas eu nunca... Porque nem essa história eu tinha ouvido, então, eu fiquei sabendo porque, agora. Exato, eu escutei isso, eu falei, nossa, própria era uma Gisele nunca falou concorrente sobre isso. uma concorrência tão desleal, eu falei, uau! Eu nunca vi isso, assim, nunca. Eu já vi algumas coisas, assim, ó, mas que não são tão graves, né? Por exemplo, existe muito uma imagem de quem abre e quem fecha o desfile. Tá bom, Né? isso...
É importante uma supermodelo abrir o desfile ou fechar o desfile, ou abrir e fechar. A Isabelle que tinha comentado isso, né, Fontana? Ah, eu não sei, foi? Foi. Então, assim, existe muito essa coisa de uma modelo abrir, a outra fechar o desfile, que é uma importância. Eu já vi, sim, de perto, modelos que não iam fechar o desfile, tentando dar um migué para a que vai fechar entrar e ela entrar depois. Tipo, mas falta eu! E aí ela lá e fechar o desfile. Mas isso pra ela no final não é ruim. Porque, Diante tipo, dos clientes, sim. a marca, tipo, nunca mais vai querer contratar ela. Já aconteceu também, quer ver, sem citar nomes, teve um desfile que uma modelo minha era a estrela da campanha e ela ia entrar no final com os estilistas. Acontece o desfile normal, depois tem uma fila final e no final os estilistas entram. E geralmente, quando é uma marca grande, eles entram com a modelo da campanha. Aplaudindo, né, os estilistas ali. E essa minha modelo ia entrar. Uma outra modelo se enfiou, passou por baixo do braço do diretor de desfile para entrar também. Então, mas... Pra ir lá aplaudir junto com os estilistas. Mas isso, tipo assim, nunca mais contrata a pessoa. É que a pessoa acha que só quem vai ver é quem tá ali sentado e vai achar, não, ela é tão importante quanto a outra. Mas por trás, todo mundo sabe que aquilo aconteceu. Então, é feio. Mas assim, eu tô falando de uma, né? Mas geralmente, assim, as modelos se respeitam. Pelo menos as que eu conheço, todo o meu histórico, sempre se respeitaram, se apoiam. O mundo da moda mudou muito nesses últimos tempos, né? Muita coisa que até o São Paulo Fashion Week, né? Tudo. Que de 10 anos mudou muito as marcas. Sim. Como que você vê o mundo da moda hoje no Brasil? Eu vou te falar assim, o mundo da moda mudou para um lado muito bom também, que é o quê? Antigamente era legal tu ser blasé, tu ser snob. Tá. Era legal. Eu acho que as pessoas achavam isso, tá? Eu acho, não sei. Porque tinha muita gente assim. Então eu ficava pensando, por que a pessoa é assim? Por que a pessoa é tão carão, né, pros outros? Mas assim, eu acho que tinha alguma coisa no ar que quanto mais snob tu fosse, mais legal seria. Sim. Isso mudou. Conceitual, né? Isso mudou, hoje não tem mais. Hoje não existe mais tu ir num trabalho e o cliente não te olhar na cara ou não ser, no mínimo, educado, né? As redes sociais trouxeram isso. Né, sobretudo, assim, teve muita polêmica já, né, de racismo, de um monte de coisas que já foram expostas de algumas pessoas. Então, assim, isso mudou e é muito legal, essa mudança. Por um outro lado, a moda no Brasil, particularmente, eu tenho conversado muito com eles, né, com o Paulo Borges, que é o idealizador do São Paulo Fashion Week, falo com alguns estilistas que são meus amigos também, faço reunião das agências, eu junto as agências todas, para fazermos uma reunião para melhorar o mercado, porque eu acho que pós-pandemia, eu odeio usar a pandemia como qualquer desculpa, mas eu acho que pós-pandemia teve ali uma quebra de investimento na moda mesmo. Sim. Né, o próprio São Paulo Fashion Week, por exemplo, perdeu muito investidor ali. E automaticamente, se tu perde investidor, como que os novos estilistas conseguem fazer um bom desfile, ter um bom casting? Então hoje, tu vê numa passarela muitos amigos desfilando. O cara não tem dinheiro para pagar um casting de modelo. Para ter 30 meninas e meninos lindos na passarela e que sabem fazer, porque modelo é profissional, modelo é uma profissão muito importante. Tu imagina, olha a indústria têxtil, o que ela gira de economia, o que ela gira de trabalho, de mão de obra. A indústria têxtil é a indústria que mais tem mão de obra feminina no Brasil. Total. De mulheres. A gente fica entre a segunda e terceira, vai variando ali da maior economia nacional no Brasil. Nacional, claro, no Brasil. Então, é uma indústria muito importante. E a modelo representa uma cadeia de trabalho. Sim. Seja na passarela, seja numa campanha, seja no editorial de moda, numa campanha de beleza. Então, a modelo sabe o que ela está fazendo ali. A profissão modelo, ela existe há tantas décadas, não é à toa. Os grandes estilistas apareceram usando os corpos das modelos lá atrás, né? Desde Coco Chanel, Yves Saint Laurent, todos esses ícones viraram o que eles viraram, essa potência com a ajuda da imagem das modelos. Sim. Então, o modelo é uma profissão muito importante. Não é à toa que elas vendem um perfume sem tu sentir o cheiro, só pela imagem. Tu olha uma imagem e tu tem vontade de ter aquele perfume, mas tu nem sentiu o cheiro dele.
mas tu tem vontade. Assim é com uma calça, um biquíni, com uma camisa, com um vestido, com um sapato, enfim. Então, eu acho que aí o São Paulo Fashion Week, voltando, perdendo esse investimento, perdeu-se o dinheiro para ir lá e contratar modelos. Então, o que o estilista faz? Convida o vizinho, o primo, o amigo, a pessoa que trabalha na fábrica dele. Sim. E que tá tudo certo, entendeu? Tipo, mas não vai ter a mesma repercussão que teria um casting lindíssimo de modelos numa passarela. E uma coisa que hoje eu vejo muito com a dinâmica das redes sociais... as influenciadoras viraram modelos e as marcas contratam influenciadoras como modelos e as modelos como modelos, então virou uma coisa muito louca, né? Virou. Então, até eu percebo um pouco dessa guerra, não no bom sentido até, sim. mas que a blogueira, ela pega um pouco o lado da influenciadora como modelo, e a modelo, ela precisa ser a influenciadora. Então, meio que ficou um lado... Eu acho que foi tudo muito novo para todo mundo. Então, as pessoas tentaram entender ali aonde que elas iam chegar no consumidor delas, né? O consumidor final, quem vai comprar roupa. Porém, ao mesmo tempo, com a preocupação de não perder o glamour que as pessoas compram com glamour. Não é à toa que tu paga mais caro numa peça do que na outra, porque tu quer ter aquela peça que tem um nome, né? Ela tem um glamour por trás daquilo, né? Então, assim, eu acho que ali teve um pouco de confusão mesmo na hora de mostrar uma campanha, de mostrar um produto. Então, vou contratar uma influenciadora que as pessoas vão ver mais, ou uma modelo que vai ter uma imagem. Então, virou ali, muitas pessoas voltaram para modelo, porque elas viram que elas precisavam daquela imagem de moda, aquela imagem fashion, que existe há tantas e tantas décadas, né? E ao mesmo tempo, lá fora principalmente, eles entenderam isso e hoje, assim, as influenciadoras estão lá, todas na primeira fila, assistindo o desfile, postando, vestindo o look do design que tá na passarela. Elas não estão mais na passarela, elas estão na primeira fila. Porque eu acho, Manu, que tem influenciadoras que podem ser modelo facilmente. Com certeza. Tá? Facilmente. Porque, assim, são lindas, têm expressão, sabe o corpo, se conhecem, né? E é uma imagem incrível. Posso te citar uma. Thay de Mello. Não sei se tu sabe quem é a Thay. Adoro, a Thay é maravilhosa. A Thay... E é uma grande comunicadora, Uma grande comunicadora. Que faz toda a diferença. Uma imagem incrível, que é uma coisa que tu fica ali sem entender o que é a Thay. Sim. Então, a Thay, ela segura uma modelo. Agora, não é todo influenciador que pode ser modelo. Mas toda modelo pode ser uma influenciadora. Se ela tiver o dom da influenciadora. Porque ser influenciadora também não é fácil, né? Com certeza. Não é, tu tem que estar ali, não é fácil, tu fica ali gerando conteúdo e fazendo aquilo ali de uma forma... Tem que ter um conteúdo, que é o mais difícil. Que é o mais difícil. E às vezes a modelo não precisa de conteúdo. Ela vai lá num set, vai fotografar, vai fazer e vai ficar lindo dentro daquilo dela. E a influenciadora, ela tem que criar, ela tem que produzir, ela tem que editar, ela tem que criar na cabeça dela as coisas. Então, é muito difícil ser influenciadora. Mas uma modelo, se ela tiver tudo isso, ela pode ser. Agora, nem toda influenciadora pode ser modelo. Com certeza. Entendeu? Então, tipo, tem essa vantagem e desvantagem entre elas. Mas é o que eu te falei, cada uma tem um dom. A modelo tem o dom dela e a influenciadora tem o dom dela. Podem se unir muitas vezes? Pode, mas nem sempre vai ser possível. Dando, ano passado você lançou seu livro. Lancei. Dando a volta por cima. E eu queria que você contasse um pouco dele antes da gente terminar a nossa entrevista, que está sendo, assim, maravilhosa. Ai, uma delícia, eu ficaria aqui até amanhã. Eu também. Dando a volta por cima veio do seguinte. Primeiro que o nome é um trocadilho, né? Claro, meu apelido Dando. Eu cresci ouvindo das pessoas, dando que se recebe. Sempre uma piadinha em cima do meu apelido Dando. E o meu livro foi o seguinte. De novo, Paulo Gustavo. Ele quando ele ficou sabendo da história, da minha vida e tal, meio do meu irmão, ele falou, tu deveria escrever um livro, que tu ia ajudar muitas pessoas, tu ia incentivar, tu ia dar coragem, e etc e tal. E eu sempre ouvia Manu e falava, tá bom um dia. Porque pra mim sempre foi uma coisa assim, quem escreve uma biografia é uma pessoa muito foda, ou uma pessoa muito... Mas você é, né? Só, desculpa
Obrigado. Uma pessoa muito famosa. Então, eu sempre fiquei pensando, gente, eu tenho vergonha de escrever uma autobiografia. Aí tá, passou. Quando o Paulo morreu, eu repensei muita coisa na minha vida, óbvio, né? Quando uma pessoa tão próxima tua, no auge do auge da vida, morre. É um choque. É um choque. Né? Então, e eu repensei muitas coisas e uma delas foi o livro. Porque eu pensei, gente, o Paulo queria tanto que eu escrevesse esse livro. Será que eu escrevo? E até que eu decidi escrever. O livro conta... Você fez isso por ele também? Eu fiz mais pelos outros, pelo feedback que eu tô recebendo agora, que eu recebo desde então, feedbacks que eu nunca imaginei, assim, uma pessoa do Belém do Pará me escreve, que leu meu livro lá e ajudou muito no dia dela ou numa ação que ela ia fazer. Legal. Então isso é, que bom que eu escrevi, né? Tô dando um exemplo de vários que tem. Mas o Paulo foi um incentivador de eu ter, porque eu pensei nisso, eu pensei, poxa, ele morreu, quantas vidas ele mudou, né? Quantas pessoas ele atingiu? Então, se eu conseguir, com o meu livro, com a minha história, ajudar uma pessoa, eu vou estar muito feliz. Porque se eu aquela criança tivesse lido essa história, eu teria vindo, talvez mais seguro, com menos medo. Porque eu cheguei. Mas o caminho foi um caminho de medo, ansiedade, insegurança, né? Então, se eu tivesse lido essa história, talvez eu ia falar, não, eu também vou conseguir. Apesar que eu achava que ia conseguir, e consegui mesmo. E vim, com a cara e com a coragem. A história conta de um menino aos 10 anos, perdeu a mãe num acidente trágico em casa, que foi um choque elétrico. Fiquei ali na minha família biológica com um irmão de 18 anos, que trouxe a namorada da época para casa, com 3 filhas. Me tiraram da escola, eu fiquei cuidando dessas 3 meninas, isso aos 10 para 11 anos. Fiquei cuidando dessas meninas e... ali se passaram um monte de coisa, né? De eu ter que cuidar das meninas, limpar a casa, fazer comida para elas, que até aí tudo bem também. Não, só me ensinou. Hoje eu sou uma pessoa que sei muita coisa graças a esse período também. Mas não se tira uma criança da escola, né? Principalmente, né? Com 10, 11 anos. E aí, enfim, o meu colega de sala, o meu colega de escola, na época... Como eu parei de ir para a escola, ele chegou em casa e comentou com a mãe dele. Falando, sabe aquele meu amigo mudando? Então, ele não está vindo mais para a escola. Tiraram ele, porque ele tem que cuidar das crianças e tal. E essa mãe ficou um pouco incomodada com a situação. Como era uma cidade pequena e todo mundo sabia o que tinha acontecido com a minha mãe biológica, né? Que foi um acidente doméstico muito feio, assim. Que foi um choque elétrico. Ela tinha... eu de 10, uma menina de 3, uma criança de 6 meses, uma outra de 16 anos e outro de 18. Então era uma mulher com 33 anos na época, com 5 filhos, um bebê de 6 meses e que morreu dessa forma trágica. Então todo mundo sabia da minha história. Aí esse meu colega chega em casa, fala que eu não estou indo mais para a escola, ficou uma coisa ali e sempre ele falava em casa para a mãe. Ele não pode mais vir aqui, ele não pode mais brincar, ele só tem que ficar em casa cuidando das crianças e etc. Aí um dia essa mãe sai de casa, vai lá e me tira de lá. E fala, vem comigo. Nossa, estou arrepiada. E eu fui e nunca mais voltei. Então, tipo assim, conta essa história dessa criança que passou por isso, que tá tudo certo, hoje tá tudo lindo, que logo em seguida se apaixonou, foi atrás da Xuxa, né? Como eu contei. Aos 15 se apaixonou pelas supermodelos. Começou dos 15 aos 19 se envolvendo um monte de coisa. A gente vinha, eu e meu irmão, para o São Paulo Fashion Week, lá no começo, a primeira edição, se passando por uma revista chamada Perfil, para conseguir as credenciais. Aí eu não tinha dinheiro para vir. Eu conseguia 5 credenciais, uma para mim e uma para ele. Eu dava para uma amiga da cidade que tinha dinheiro, que tinha uma loja. Ela trazia nós dois, pagava a nossa hospedagem, então eu fazia essa venda, essa troca com ela, e eu frequento o Fashion Week desde o número 1, graças a esse trambique que eu fazia, né? Vamos falar, né? Que eu passava por revista. Mas hoje em dia eu e Paulo Borges, a gente ri disso, óbvio, e para mim foi, assim, divisores de água, porque quando eu vim para cá, mesmo como imprensa, e vi tudo aquilo acontecendo... Eu vi Gisele começando, estou falando de 1996. Vi Gisele começando, Fernanda Tavares, Shirley Malman,
mulheres icônicas ali começando a carreira delas na passarela, e isso mudou completamente minha visão, mais ainda, me deu mais certeza do que eu queria, até vir pra cá com a cara e com a coragem atrás de um emprego, de uma vaga. Que lindo, Dando. Se tivesse uma dica para quem quer entrar nesse mundo, que quer dar a volta por cima? Para ser modelo? Entrar no mundo ou estar, né, celebridade, modelo, negócios. Eu vou te falar que assim, como é um mundo muito visado, uma carreira de modelo visada, de um editor de revista, moda em geral, as pessoas romantizam muito, né? Parece que tudo é muito fácil, tudo é muito bonito, e não é. É ralação. A modelo rala muito, porque ela recebe muito mais não do que sim no começo da carreira. Ela tá longe da família, ela não tem cidade fixa quando ela começa a trabalhar, porque hoje ela tá em São Paulo, amanhã não sei aonde, Ai, mas que chato. É chato. Tu ficar rodando o mundo para trabalhar e não ter um lugar fixo para ti ficar ali e falar, essa é minha casa. Então, assim, tem uma série de coisas, né? E do outro lado, na área também, mesma coisa. Um estilista rala muito para conseguir um lugar ao sol. Né, por mais talento que tenha, precisa de investimento, precisa conseguir que alguém veja o trabalho dele, acredite no trabalho dele. Então, não é tão romantizado assim. Então, meu conselho é, tu tem que amar muito isso, para persistir e passar por todas as dificuldades que se passa. Eu passei por muita dificuldade para estar aqui hoje. Dando. Maravilhoso. Manu, foi assim, surreal. Obrigado. Obrigada por dar match com a gente. Amei. Não, vocês que deram match comigo, eu amei ter vindo aqui. Obrigado. Foi incrível. Obrigado de verdade. E você que nos assistiu, eu sei que eu tô emocionada. Muito obrigada. Não esqueça de nos dar like, se inscrever no YouTube, no Spotify. E nos seguir, @deumatch.podcast. Deixa também as suas redes sociais, por favor. A minha super fácil é Dandway. Way, W-A-Y, Dandway. E se você se sentiu tão inspirado quanto eu, que estou super emocionada aqui, também compartilhe esse episódio para estimular mais uma comunidade de empreendedores. Vou mostrar a capa do livro. E eu vou ganhar um livro, gente, do Dando a Volta por Cima. E essa capa? Meu irmão fotografou. Comprem, que eu amei, e é isso. Muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Tchau, Manu. Obrigado. Obrigado a todo mundo, viu? Amei. Quero mais. Vamos mais, quando tu quiser. Vamos marcar. Um beijo, gente. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.